Bom, vamos lá. Começamos nossa série hoje falando sobre os 7 pecados capitais. Bem coisa de crente, viu? E antes da gente começar a falar sobre os 7 pecados, é necessário a gente todos estarmos na mesma página, né? Todos sabem o que é pecado aqui ou não? Sabe, Silas, o que é pecado? O que é pecado? Fala aí, Vanessa, meu filho, me ajuda, pelo amor de Deus. Sabe, Lucas, o que é pecado? Assistir televisão, sei lá. Não, então, vamos lá. Nós precisamos estar todos na mesma mensagem. Nós que damos aula aqui, irmãos, nós temos que ter esse compromisso com você, sabia? Preciso colocar todos que estão aqui no mesmo lugar para que todos entendam o que Deus está tentando falar. Eu não posso só pregar como se todos tivessem o mesmo entendimento, igual o pastor, o Clóvis. Não, tem pessoas que têm menos informações, tem os jovens aqui, e eles precisam entender. A origem, Ana Clara, que me perguntou ontem o que era soberba. A origem da palavra pecado vem do hebraico, que é chatar ou chata, que significa errar o alvo ou falhar em um objetivo. É a mesma figura de um arqueiro, onde ele pega a sua flecha, ele mira em um alvo, e se ele errar aquele alvo, automaticamente ele está pecando, ele está falhando. Ou seja, qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso objetivo? Agradar a Deus e obedecer a sua palavra. E a partir do momento em que nós nos desviamos poucos centímetros do alvo, porque para errar o alvo, você não precisa acertar longe, você pode estar do ladinho do alvo, mas se não tiver o alvo, você já está errando, você já está falhando, já está pecando. Então, pecar é errar o alvo. O alvo é agradar a Deus e a sua palavra. Amém ou não amém? Então, todos sabem já o que é pecado? Amém? Se alguém te perguntar na escola, Lucas, o que é pecado, você vai falar, pecado é errar o alvo. E o que é o alvo? Vai te perguntar, mas qual que é o alvo? O alvo é agradar a Deus. O alvo é obedecer a palavra do Senhor. Amém? No final do estudo, eu vou perguntar para os jovens o que é pecado de novo. Amém? E vamos falar sobre pecados capitais. O que seria capital também? Capital, ela vem do latim já, que é caput, que significa principal ou cabeça. Ou seja, são os pecados principais ou os pecados cabeça. Por que eles são chamados de pecados cabeça? Porque desses pecados se originaliza outros pecados. Exemplo, a ira. A ira, ela é um dos pecados capitais. E decorrente da ira, consequente da ira, pode vir o quê? O ódio, a mágoa, o rancor, o homicídio, as mortes que acontecem. Tudo isso deriva de uma ira não controlada, de um pecado não administrado. Ou a luxúria, que a pastora Vânia vai dar, né? A ira é o Luiz, né, Luiz? Deus vai trabalhar, amém? Creia. A luxúria também, ela se desenvolve outros tipos de pecado, como homossexualidade, como pedofilia, são pecados que nascem por causa da luxúria, que são desejos sexuais descontrolados. Ou seja, eles são chamados de pecados capitais, porque são pecados cabeça, ou pecados principais. Amém? Todos entenderam isso? Estou sendo bem claro? Ok, então vamos para frente. De onde surgiu essa ideia? De onde surgiu essa tese? Vale a pena a gente lembrar e frisar que esse termo, pecados capitais, ele não é um termo que você vai encontrar ele na Bíblia Sagrada. São termos onde a igreja adotou com o tempo, como também a questão da trindade. A trindade, você não vai ver a palavra trindade escrito na Bíblia, mas se a gente for ler as escrituras, a gente vai ver a ação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. É a mesma ideia. A gente não vai ver essa expressão, nenhuma lista e nenhum versículo dizendo que esses daqui são os pecados capitais. A gente vê lá em Gálatas 5 a lista das obras da carne e tal, mas na Bíblia você não vai achar esse termo. Então, se alguém te perguntar,
pecado capital está na Bíblia, você já vai saber que não está, mas foi através de estudo que homens de Deus na igreja primitiva, na igreja antiga, fizeram e chegaram a esse termo. Amém ou não amém? Estamos todos dentro, acompanhando. Essa ideia ela surgiu no século IV, século de número 4. Amém, vamos lá. Com um monge chamado Evagrio Pontico. Ele escreveu sobre os principais pensamentos dos seres humanos que não eram agradáveis a Deus, pensamentos malignos. Ele começou a pensar, porque no século IV é um tempo onde a igreja ela muda a realidade da igreja, porque até Constantino a igreja ela é perseguida. A igreja ela cresce debaixo de perseguição. Amém ou não amém? Então, irmão, se a gente está sendo perseguido, fica tranquilo. É Deus gerando crescimento em nós. Amém? Então, a igreja ela cresce debaixo de perseguição. Até um certo tempo, quando chega sobre o domínio de Constantino, a igreja ela passa de ser perseguida pelo Estado do Império Romano e agora ela passa a ser aliada do Império Romano, porque Constantino, aparentemente, ele se converte ao Evangelho. Então a igreja, em vez de agora ela estar separada do sistema, a igreja ela está caminhando lado a lado com o sistema. E caminhando do lado a lado com o sistema, automaticamente muitos padrões mundanos começam a entrar dentro da igreja. Muitas mentalidades que era para ser aquém da igreja, que não era para estar dentro da igreja, começa a se infiltrar dentro da igreja. E os monges do passado, eles começam a perceber isso e começam a ver que os crentes eles estão se adaptando a esses tipos de pecados que não era para estar. É por isso que eles começam a estudar essa ideia de onde se originaliza os pecados humanos. No século IV, Evagrio começa a escrever sobre esses pensamentos por causa dessa realidade. No século VI, o Papa Gregório, ele estudando também, ele começa a amadurecer essa tese. Ele organiza esses pensamentos em 7 pecados principais, que foram conhecidos como os 7 pecados capitais. Amém? Está claro? Está confuso? Estão entendendo, né? Mais tarde, o teólogo Tomás de Aquino, ele aprofundou este ensino, trazendo a ideia de que os 7 pecados são pecados raízes, ou seja, são pecados que traz ramificação para outros pecados. Isso dentro da área teológica. Tomás de Aquino, todos sabem que é um grande teólogo do mundo antigo. Amém? Então, está claro isso? Então, é um termo que começou no século IV, foi aprimorado no século VI, e Tomás de Aquino, ele aprofundou e concretizou esta ideia, trazendo veracidade para esse tipo de pensamento. Ou seja, é um termo da Igreja Católica. Não, precisamos entender que a igreja sempre foi, quando começou unificada. Depois de Martinho Lutero que surgiu a ideia do catolicismo e do cristianismo, mas nesse tempo aqui era uma igreja só. Então quando te disser, não vai para a igreja não, que isso aí é coisa de católico. Não, irmão, é coisa da igreja no começo que começou a engatear. Amém ou não amém? Ok? Então quando alguém fala, nossa, agora o pastor Ivanil desviou, né? Está falando de catolicismo agora. Não, irmão, é coisas da igreja primitiva. Amém? Quais são os 7 pecados capitais? Amém? Quem vai ministrar não vai falar, é claro, né? Vânia, pastor, Clóvis. Fala aí, Mirelle, um pecado capital. Sem olhar no chat GPT, estou vendo você no celular, hein? A ira, só porque o Luizinho vai ministrar, né? Fala aí, Gustavo. Luxúria. Mariana? Gula. Flávia? Avareza. Não vou não, senão vou passar vergonha. Fala, Ana Clara. Preguiça, olha a sua cara, gente. Quem está escondido ali na tampa, fala um. Tá olhando no chat ali, meu Deus do céu. Fala aí, dona Nenes. Faz parte do pecado, mas não entra na ideia dos 7 pecados capitais. Vamos lá, irmãos, eu vou falar em ordem para a gente gravar. Primeiro, soberba. Amém? Avareza.
luxúria, inveja, gula. Crente não existe crente guloso, né? Eu só vamos falar aqui só para complementar o tema, né? Mas não é que tem crente guloso, né, Clóvis? Ira e preguiça. Amém? Esses são os 7 pecados capitais. Agora eu trouxe para nós uma curiosidade. Amém? Os 7 pecados capitais, ele é muito usado no cinema. Você acredita nisso, irmão? Muitos escritores, eles usam os 7 pecados capitais de uma maneira bem subliminar, que a gente não consegue nem ver que eles estão retratando. Mas existe um seriado das antigas, que os novos não vão entender, né? Do Fábio para cima só, nem era da minha época isso aqui, chamado Chaves. Quem conhece Chaves? Levanta a mão, irmão, pelo amor de Deus. Já ouviu falar no Chaves? O menininho pobre? Então é ele. Você sabia que cada personagem do Chaves, ou os principais, é uma mensagem subliminar dos 7 pecados capitais? Vamos tentar achar? Cadê? Ana Clara, qual você acha que é o pecado que o Chaves, o personagem Chaves, ele demonstra? A gula. Oh, não havia sabido. Vou te dar um chocolate depois. O Kiko. Inveja, olha. O Seu Madruga. A preguiça. O Seu Madruga, irmão, ele chegou um dia triste assim, que ele saiu para procurar emprego, todo desanimado. Aí a Chiquinha perguntou: pai, você está triste porque o senhor não conseguiu emprego? Não, muito pelo contrário, porque eu consegui. É a preguiça em pessoa, irmão. Agora, duvido que você vai acertar. A Florinda. Pirulito. Avareza. Ela gostava de dinheiro, não é? Ela gostava de dinheiro. Girafales. Girafales. Professor. Soberba. Ele falou uma frase uma vez assim: eu nunca me enganei. Só me enganei uma vez. Quando? Quando eu achei que eu estava enganado. Bicho era soberba, era, não é, irmão? Agora, isso aqui você não vai saber, a Glória. Quem lembra da Glória? A Glória é um personagem que quase não aparece. A mãe da Pati. Lembra? Ela simboliza a luxúria. Porque ela seduz o Madruga não sabe nem o que está fazendo mais. Apaixonado pela Glória. E o Chaves pela Pati, né? Chaves. Qual é o seu nome? Pati? Para mim. Não, Pati, para mim. É uma vez, né, irmão? Não estou demonizando o Chaves, irmão. É o único humor que presta ainda. Mas não vai achar também que é totalmente inocente, né? O diabo, ele trabalha. Agora, a Clotilde. Só sobrou um. O que a Clotilde simboliza? A ira, a cara dela de brava já dá medo, né? Satanás! Já dá medo, irmão. Ou seja, o que eu quero trazer com essa curiosidade? Irmão, o mal, ele trabalha de maneira intencional e de maneira sorrateira que a gente não percebe. Não estou demonizando o Chaves, porque eu gosto muito desse seriado. E se a gente for olhar hoje, as comédias que tem hoje na nossa televisão, meu Deus do céu, Chaves é puramente puro, porque o negócio está feio, né? A gente só vê coisas terríveis, né? Então, os 7 pecados capitais, ele está em todos os lugares, na mídia, pessoas que engrandecem eles, e a gente precisa tomar cuidado, porque são pecados que estão na nossa sociedade. Amém ou não amém? Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos filhos assistem. Não estou falando para eles não assistir Chaves, mas se o Chaves, que é mais leve, tem uma mensagem subliminar, quem dirá as outras coisas. Amém? Agora eu quero entrar falando na soberba, que é o meu tema, que eu vou falar hoje. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 16, 18. Queria uma água, uma não, 2. Quem pode ler para mim? Provérbios 16,
18. Pode ler, presbítero. Amém? Todos sabem o que é soberba? Orgulho, quem falou aí? Orgulho. É sinônimo, né? Tem um antônimo e um sinônimo. Sinônimo são palavras semelhantes. Então, soberba e orgulho são sinônimos. Andam juntos. É igual Vânia e Edivânia, é a mesma pessoa. Todo mundo te zoou aqui, né? Passou uma vez e chamou de feia. Vamos lá. A origem da palavra soberba. A palavra soberba, ela vem do latim, que é superbia. Supérbia. Não é a Bia vestida de super-herói, amém? Superbia. Não é isso. É supérbia. Que significa orgulho exagerado, arrogância, ou sentimento de superioridade. Ou seja, é um conceito elevado de si mesmo. É quando eu me acho o cara. É quando eu me visto do cantor Roberto Carlos e canto, esse cara sou eu. É forte, né, irmão? Temos também a definição teológica. Tomás de Aquino, ele resume a soberba e o orgulho numa frase: é o amor desenfreado pela própria excelência. Ou seja, eu me amo demais porque eu sou 10. Rapaz, se tem alguém bom aqui, eu acho vocês legal, mas eu estou acima. Esse é o cara, ele se acha o top. O cara ou a cara, né? Tomás de Aquino também, ele diz que a soberba, dentro dos 7 pecados capitais, ele é o pecado cabeça. Todos são considerados como pecados cabeça, como pecado raiz. Mas segundo Tomás de Aquino, a soberba é aquela que abre margem para as outras. Por quê? Porque a soberba, ele é um pecado luciferiano. Porque ele é um pecado de... Luciferiano é um pecado de... Lúcifer. Menina bem sabida, inteligente. Isaías 14, 13 e 14. Outro abre em Ezequiel 28, do 12 ao 17. Tem um microfone aí, Luiz, para deixar para o povo ler com a gente aqui? Quem achou Isaías pode ler. Uhum. Perdão, Vânia, é 14, 13 e 14. Capítulo 14, verso 13 e 14. Isaías 14. Verso 13 e 14. Tá lá. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Próximo. 14. É que eu estou lendo lá. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Agora o Ezequiel, quem já achou? Ezequiel 28, 17. 12 ao 17. Que eu tô conseguindo enxergar. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus.
Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sardil, topázio e diamante, bérilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você, porque meio do seu plano comércio, seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Amém? Sabe de quem está falando isso aqui, irmão? Do Satanás. Pode falar, irmão, do Satanás. Do Satanás. Está fazendo a tipologia. Um falando sobre o rei de Tiro. Porque a soberba, o orgulho, ele é um pecado. Ele é o pecado, foi o primeiro pecado identificado não somente aqui na terra, mas também lá no céu, através de Lúcifer. Nós vemos pelo que a Paula leu, dizendo que ele era um querubim ungido e ele andava no meio de pedras. Irmão, é pedra muito chique que nem falar o nome a gente consegue. A gente só sabe falar diadema, né? Que é uma das pedras que mais a gente conhece. Mas Satanás, ele viveu no meio de pedras maravilhosas, que próprio Deus o permitiu. E ele olha para toda a beleza, para toda a grandeza, e ele diz, cara, eu vou subir, vou fazer o meu trono acima do Altíssimo. Olha só, ele olhou para a beleza de si e falou, cara, eu sou, como o Roberto Carlos diz, eu sou o cara. E esse negócio de Altíssimo, esquece, eu vou fazer o meu trono acima do Altíssimo. Só que, irmão, uma coisa é você colocar o trono acima de um homem, né? Está difícil as pessoas derrubarem o Trump, porque a força armada dele é poderosa. É difícil, mas é possível. Agora, você querer derrubar Deus, irmão, é falta de sanidade, é falta de inteligência. Satanás quis, o que Deus fez? Fez ele cair, porque a soberba precede a queda. Ou seja, a soberba é o primeiro pecado e surgiu no céu, surgiu com Satanás. Amém? Segundo, a soberba também, ela surgiu como o primeiro pecado do ser humano. Amém? Gênesis 3, 5. Vou querer mais água. Eu vou fazer igual você, Vanão. Trazer uma de 20 litros. Assim. Rapaz, quando você está ministrando aqui, a aula voa, né, Clóvis? Meu Deus do céu. Gênesis 3:5. Olha só a frase que Satanás, em forma de serpente, fala para Eva. É que Deus sabe, olha só, ela entrando no psicológico da Eva, é que Deus sabe que no dia em que você comer dele, os seus olhos se abrirão, olha só, e vocês serão como Deus. Obrigado, filho. E vocês vão conhecer o bem e o mal. A gente acha que a queda é quando a Eva pega o fruto e come. Só que a queda, ela começou quando Satanás, ele ativou a soberba e o orgulho da Eva.
Ela falou, olha, se você comer, Deus sabe. Olha só, Deus é inteligente, Deus sabe que se vocês comerem esse fruto, vocês vão, olha, os seus olhos se abrirão e vocês serão igual a Ele. Ou seja, a ganância, a soberba ativou ali, cara, eu vou ser igual a Deus. E vocês vão conhecer o bem e o mal. É mesmo, olha só, então ativou no coração da Eva esse desejo de querer ser grande. Eu vou ser igual a Deus, é sério? Esse negócio é sério mesmo? Por que Adão não me falou isso? Ele só falou que não era para me pegar. Então, ou seja, ela ativou a soberba, ela olhou para o fruto e viu que o fruto era agradável, falou, eu acho que não vai ser tão ruim assim não. Porque o fruto, olha só que belezura. Que lindo esse fruto. Agradável aos olhos e bom para comer. Então ela pensou, o fruto é bom, vai me dar conhecimento do bem e do mal, e tem mais. O mais principal é você igual a Deus. O que Satanás queria ser, irmão? Igual a Deus. Ele caiu. Ele pensou, cara, não vou cair sozinho, preciso levar alguém comigo. Vou levar os seres humanos comigo. E atiçou no coração da Eva esse desejo também de ser igual a Deus. Só que eu lembro de quando o Bruno Ribeiro ele veio pregar aqui, ele falou que Eva se esqueceu de um detalhe. Gênesis 1, 26. Ela não precisava se tornar igual a Deus, ela já era igual a Deus. Ela já tinha uma identidade em Deus. Quando Deus olha para Jesus, para o Espírito Santo, o que ele fala? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus já tinha colocado os seus DNA dentro do ser humano. Só que Satanás o corrompeu, ela perdeu a sua identidade, porque ela queria autonomia, independência e poder de decisão, que era o que Deus tinha, né? E acabou cedendo, comendo do fruto, levando para o seu marido Adão, e caíram, pecaram, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Injusto, né, irmão? Pegar Eva, pegar o Adão, pegar no colarinho deles e falar, quem mandou você comer daquela fruta, cara, você já era igual a Deus, você é doida. Bom, fica tranquilo. Deus já preparou o escape para nós e se chama Jesus Cristo de Nazaré. O homem falhou no Éden, mas um outro venceu lá na cruz para nos dar a vida eterna e a gente pode celebrar a Deus por isso. Amém ou não amém? Agora quem já criticou Eva, assim, seja sincero. Seja sincero, irmão, pode falar. Eu já critiquei Eva, já critiquei Adão, como pode. Estava tão fácil para eles ali, podia comer tudo, por que comer um só? Mas a soberba, irmão, não acredite você que você vai acordar um dia e vai falar, hoje eu vou ser soberbo. Não, ninguém planeja isso aí. Mas a soberba, ela é um pecado sorrateiro. Ela entra dentro de você sem você perceber, porque Jeremias falou que enganoso é o coração. Obadias 1, 3 e 4. Tem, irmão, pode procurar na Bíblia que tem esse livro. Tá lá. Obadias 1, 3 e 4. Quem pode ler? O microfone está aí ainda? Quem quer ler? Já achou? Crente. Você vai enxergar? Qual que é? Obadias 1:4. Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Lê do 3, varão, por favor. 1:3. 1:3. A arrogância do seu coração o tem enganado, você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Olha só, irmão. A soberba. Pode falar, deve. Danilo, eu nem sei se você vai falar sobre isso, e acredito que vá, mas hoje em dia a soberba ela tem derrubado muitos pastores também, né? A pessoa começa ali pequenininho e a gente tem visto muito. Começa a igreja e daqui a pouco a glória que era para ser para o Senhor
ele tem absorvido para ele, né? Porque as pessoas começam a falar, a seguir, né? E as redes sociais hoje em dia, elas são um prato cheio para o inimigo usar para encher de soberba as pessoas. Que é muito fácil você postar alguma coisa lá e alguém vir falar, eu vi, não sei o quê, glória a Deus, e aquilo vai te enchendo, te enchendo. E hoje em dia a gente vê igrejas que a gente nem sabe mais, lógico, está adorando ao Senhor, está glorificando, mas se pode dizer que a igreja é do Senhor. Né? Porque, independentemente do pastor Evanildo ter fundado essa igreja ou não, ela é do Senhor. Ele vai ficar aqui se Deus quiser. Se ele não quiser, ele vai sair também. Eu creio assim. Então, as igrejas grandes, independentes, que traz muito dízimo, muita oferta, infelizmente, está sendo mais do homem do que do próprio Deus por causa dessa soberba. Eu montei, eu e eu. Eu e Entendeu? eu. Glórias a mim, louvado seja eu, né? É um assunto, irmão, muito complexo. Porque, como acabamos de dizer, é um sentimento que muitas das vezes não é planejado. Ele nos pega de surpresa. Porque enquanto nós estamos aqui numa igreja pequena, entre aspas, porque ela é grande porque a presença de Deus está aqui, mas numericamente falando, nós somos uma igreja pequena. Então, manter a humildade nesse ambiente, nesse contexto, é muito mais fácil. Né? E não estou dizendo que aquele pastor que chegou naquele nível e que hoje é soberbo, que ele não era crente. Possa ser que ele era. Mas ele não vigiou. Né? Ele encheu o seu ego, porque o número, muitas das vezes, ilude, porque Deus não está olhando o número, ok? Para Deus o que serve não é a quantidade, mas é a qualidade. Né? Se tiver 2, 3 crentes adorando a Ele, Ele está no meio, pronto, acabou. Mas os números, Ele nos emociona. Sim ou não? Se tiver só 2 crentes aqui, irmão, eu vou ser sério para você. Eu ministraria, mas talvez o meu coração estaria diferente, não estaria mais alegre, igual está aqui agora, porque você está aqui. É ou não é? Porque o número, ele nos ilude. Hipócrita é quem fala, não, eu não ligo para a multidão. Toma cuidado, irmão, você pode ser enganado. Porque a maior virtude é você reconhecer a sua limitação e trabalhar em cima dela. Então, é melhor você falar, cara, possa ser que eu seja soberbo, e trabalhar em cima disso aí do que você falar, não, eu sou humilde. É igual o Pedro, né? Ele falou, não, esses aí, ó, todos aí, ó, pode ser que te negue, mas eu vou contigo até a morte. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado. Nós lemos o texto porque Gustavo leu, dizendo que a soberba do coração os enganou. Vamos lá, irmão. Põe no verso 1. Ana Clara, desse mesmo texto. Cara, e a hora foi embora. Vou correr, viu? Verso 1 do Obadias. Capítulo 1. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer, levante-se e vamos atacar Edom. Mais um. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais. Será completamente desprezado. Mais um. O orgulho do seu coração o tem enganado. Você vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Edom, para quem não sabe, Edom são os descendentes do Esaú. Lembra do Esaú? O irmão gêmeo do Jacó? Eles sempre viveram em desavença, né? Desde o ventre, a Rebeca ela fica assustada porque os meninos entre si, eles guerreavam lá dentro. E havia uma palavra profética dizendo que o maior serviria ao menor, dizendo que, a nossa linguagem de hoje, o Jacó seria mais importante do que o Esaú, seria o alvo da promessa de Deus. Ou seja, quando Isaac, que é o pai dos gêmeos, vai abençoar o Esaú, que nasceu primeiro, que por lei e por tradição teria que ser o mais velho, o tal do Esaú que deveria ser o abençoado, mas havia uma promessa sobre o Jacó. A mãe de Jacó, que é a Rebeca, o que ela faz? Olha, vai lá, Jacó, seu pai já está cego, já não está enxergando muito bem,
se veste aí, se cobre de pele, porque Esaú ele é cabeludo, você é ranzinho, se veste de pele de animal, põe um cheiro de caça aí e vai lá para Isaac abençoar. Ele foi, fez toda a artimanha para ser abençoado na frente do Esaú, ele fez. Quando o Esaú chega da caça, ele sabe que Jacó foi abençoado na sua frente, o Esaú ele fica odiando o Isaac, e ele jura em seu coração, quando o meu pai Isaac morrer, eu vou matar o Jacó. Isso foi um ódio e uma guerra que foi se perpetualizando por anos. E Edom são descendentes do Esaú. E nós sabemos que Israel é descendente de Jacó. E o que acontece? Quando Deus usa os babilônicos para penalizar Judá, por causa da sua rebeldia, Edom, que é descendente de Esaú, então automaticamente eles são irmãos, são da mesma família. Edom, descendente de Esaú, em vez de se levantar e falar, não, vamos ajudar o nosso irmão que está sendo perseguido pelos babilônicos, o que eles fazem? Começa a dar risada de Judá. Olha lá, está sendo sucateado. Olha lá, estão destruindo Judá. Olha lá, começa a dar risada, irmão. Começa a tirar sarro de Israel. E em vez dele se levantar e ajudar, o que eles fazem? Ajuda os babilônios, vão para cima, captura pessoas lá de Israel. Mas a palavra de Deus veio para eles dizendo, por que você não ajudou Israel? Por que vocês não ajudou o irmão de vocês? Por que vocês deixou que a soberba entrasse dentro do seu coração, achando... Porque Edom também era privilegiado, vivia a cidade de Edom foi estabelecida em cima de rochas, em cima de fendas. Então a acessibilidade a Edom era muito difícil. Quando os seus adversários vinham para guerrear contra Edom, eles não tinham muita chance, porque até chegar lá em cima, passar por meio de rochas e de fenda, irmão, dava um trabalho danado. Então para eles ser alcançado lá em cima, era muito difícil. Então isso fazia com que o coração deles ficasse, eu quero ver alguém que vai subir aqui e vai me derrubar, mas a soberba precede a queda. Pode ser que exército humano não os derrubaria, mas o Deus que vê todas as coisas tem poder, irmão, para derrubar a soberba do nosso coração. Então, eu ia chegar lá, mas você foi apressadinho. Então, Edom caiu também, porque a soberba precede a queda. E a frase mais interessante que nós temos que guardar, de aplicação para nós, foi porque Deus falou para ele, porque a sua ganância te enganou. Amém? Vigiemos para não sermos enganados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, esse texto você conhece. Pega o microfone aí, Baru. Tipo assim, é como se o cérebro... Não precisa não, eu falo tão alto. Como se o cérebro, ele, né, psicologicamente, pela psicologia, tem a procrastinação, tem o nosso cérebro também que faz com que a gente, né, entre no modo sobrevivência. Então, assim, a autodefesa, né? Então, o nosso cérebro também, ele cria essa... E vai para o coração, né? Tudo vai para o coração. Então, ele cria essa falsa visão de nós mesmos. E aí a gente começa a achar que nós não somos soberbos, né? Que nós não somos tão melhores, tão fracos assim, né? Começa a entrar, é isso aí. E a pessoa, aqui está falando assim, a pessoa passa a acreditar em coisas que não são verdadeiras sobre si mesma. A pessoa passa a acreditar, né? E basta só um elogio, né, de alguém para a gente achar que a gente é. Né? Tem que vigiar e ninguém está isento disso. Até com a nossa mente, né? Com o que a gente... Porque o nosso coração ele é enganoso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1. Quem vai ler? Ninguém quer ler? Eu vou ler então. Verso número 1 diz assim: é necessário que eu continue
a me gloriar. Olha só o que Paulo está falando, irmão. Ainda que eu não ganhe nada com isso, ou seja, não vou ter proveito nenhum disso aqui, mas passarei a referir-me às visões e revelações da parte do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse me gloriar, ou gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. No verso número 7 é a chave, irmão. Mas, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor para que tirasse de mim um espinho, ele, porém, me respondeu: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é aí que sou forte. O verso número 11. Tornei-me insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada fui inferior aos super apóstolos, embora eu nada seja. Amém? Você conhece esse texto? Conhece ou não conhece? Aqui Paulo ele está em defesa do seu apostolado. Paulo ele está combatendo o dizer do povo em Corinto, menosprezando o seu apostolado. Alguns se levantando, dizendo que é super apóstolos. Ou seja, então Paulo ele está usando um recurso, a qual ele fala, cara, vou falar isso aqui, mas eu não queria usar esse recurso, porque para mim isso aqui, não estou vendo nem necessidade de falar isso aqui, mas por causa de vocês, eu vou usar esse recurso. E ele começa a dizer a revelação que ele teve. Ele vai dizer, eu conheço um homem que há 14 anos, ele ouviu palavras que ninguém falou e viu que ninguém viu. E ele foi levado até o terceiro céu. Quem já foi até o terceiro céu, irmão? Aqui? Ninguém, né? Nem em visão? Porque Paulo falou, não sei se eu estava em corpo, se eu estava em visão, se foi fisicamente, se foi em espírito, eu não sei. Mas eu sei que eu fui. Eu vi, para mim foi real, Paulo comentando. E ele vai dizer, cara, mas é o seguinte, por causa da grandeza da revelação, do que eu vi, Deus colocou em mim, ó, espinho na carne. E o mais interessante, que ele era muito consciente. Ele sabia que não era porque Deus era ruim. Ele sabia porque não era castigo de Deus. Ele sabia que era porque Deus o conhecia. E Deus sabia que Paulo poderia se gloriar. Então o que Deus faz? Vou te colocar um freio. Vou te colocar um espinho na carne para que você não se glorie. Agora, Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, essa segunda carta, ele escreve mais ou menos entre 55 e 56 depois de Cristo. Agora faz a conta comigo. Ele disse que foi há 14 anos. 55, 56 menos 14 dá quantos? 41. Entre 41 e 42. Quando Paulo se converte, é mais ou menos no ano 36, 34 a 36 depois de Cristo. Ou seja, é mais ou menos um período entre 7 e 8 anos após a conversão dele. Foi que ele viu a revelação, que ele foi levado até o terceiro céu. Os historiadores dizem que Paulo, assim que ele se converte no Atos 9, não é algo que ele se converte instantaneamente, ele já vai fazer missão e
Vamos lá, irmão, se converta, raça de víbora. Não é, ele passa por um estágio, ele passa por uma preparação. Historiadores acreditam que ele ficou 14 anos para pregar a palavra de Deus. E a revelação foi antes dele iniciar o seu ministério. É por isso que quando ele escreve para Timóteo, abre Timóteo para mim, 1 Timóteo 3,6. É por isso que quando ele escreve para Timóteo 3,6, ele vai dar instrução sobre escolher aqueles que vai trabalhar na obra de Deus. Ele vai dar uma dica para o Timóteo. Olha, Timóteo, não escolham neófitos para o ministério. Não escolhe pessoas recém-convertidas para o ministério, porque possa ser, olha lá, está lá. O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação, na mesma condenação do diabo. Olha só, irmão, que forte. Ou seja, Paulo ele tem a revelação basicamente no seu 7º ano de conversão. É o novo convertido. Está engateando ou não está? Então Deus ele sabe disso, ele conhece o coração da gente. Deus fala, cara, esse cara é novo convertido. Olha o que eu mostrei para ele, Jesus. Estou vendo. Olha lá, Espírito Santo, o que eu mostrei para ele. Coisa linda, não é? Se a gente deixar esse homem aí à vontade aí, ele vai pisar em todo mundo. Ele vai se achar mais crente que todo mundo. Vamos colocar um espinhozinho nele, só para ele ficar aqui perto da gente, perto da graça, perto dos ensinamentos. E Paulo, ele aprende na prática. E é por isso que ele instrui Timóteo, dizendo que o novo convertido, ele não pode receber muita coisa, muita responsabilidade muito grande, não porque ele não seja capacitado ministerialmente, não porque ele não saiba pregar, mas por causa do coração dele que possa se ensoberbecer. Amém ou não amém? Amém. Porque a soberba, ela é sorrateira. E muitas das vezes o novo convertido, ele não vai ter maturidade para administrar toda a grandeza que ele recebe de Deus. Paulo, Deus preservou, colocou o espinho na carne para Paulo não se perder. Amém ou não amém? Já é 9 horas, tem umas coisinhas para tirar para trás. Eu quero terminar com Filipenses, capítulo de número 2. A gente prepara, né, irmão? A gente sempre tem a sensação de que está faltando algo, meu Deus, deveria ter procurado mais. E nunca dá para a gente passar tudo, né? Filipenses 2, versos número 1 em diante. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, e se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Está falando sobre unidade, sobre a gente pensar a mesma coisa, amar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, ter o mesmo vigor, ter a mesma disponibilidade no reino. Amém? E ele vai dizer mais, não faça por ambição egoísta ou por vaidade. Amém ou não amém? Mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmo. Aí o soberbo já pensou, para que isso? Não acho necessário isso. Né? Cuidando cada um não somente do que é seu, ou dos seus próprios interesses, mas também pelos interesses do outro. Ou seja, que vocês tenham o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo teve. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era igual, deveria ser usada como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Amém? Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você está vendo a escada? O ser humano, a ordem da escada do ser humano é de cima para baixo, né? Eu vou subir degrau por degrau e vou chegar lá em cima, em nome de Jesus. Sou mais que vencedor. Jesus é o contrário, irmão, a escada de Jesus. Ele começa lá em cima
Fala, não, vou descer mais um pouquinho. Aí desceu, forma de homem. É muita queda, né, irmão? É demais, velho. Isso é Deus. Aí você desce, em forma de homem. Olha o que Paulo vai dizer. Ia se achando em forma de homem, o que ele fez? Se tornou servo. O servo é melhor do que o seu senhor. Então o que ele está falando? Ele já não basta ser homem, ele desceu um pouquinho mais. Se tornou em servo. E sendo servo, ele foi obediente até a morte. E ele coloca uma vírgula. Morte de cruz. Desceu mais um degrau, foi ou não foi? Era Deus, homem, servo, malfeitor. Porque a cruz só era para malfeitor. A pior raça que tinha. O ser humano mais baixo que tem. Você pensa num ser humano baixo. Era digno da morte de cruz. Foi isso que Jesus fez. E Paulo vai dizer que vocês façam igual Jesus. Que a mente de vocês esteja com a mesma mentalidade de Cristo. Que vocês sempre pensem, não, a escada é descendo, nunca deve ser subindo. Se for subindo, é só para glorificar o nome de Jesus. Porque todos nós, Moisés vai dizer que no Salmo 90, viemos do pó, e para o pó voltaremos. Se temos alguma coisa, é porque Deus deu. Então é graça, é bondade, é misericórdia. Então tomemos cuidado com a soberba, porque ela nunca vai bater na porta, você vai abrir, vai perguntar, o que foi? Sou eu a soberba, deixa eu entrar? Não. Ela vai achar alguma brechinha e ela vai entrar. Então que nós possamos vigiar o tempo todo, nunca andar no piloto automático. Quem já trabalhou na White, né, pastor? O Fábio está lá até hoje, sabe que quando eles fazem a reunião deles, eles sempre falam, gente, saia do piloto automático, porque o piloto automático é perigoso. Você faz a coisa porque você já está acostumado, né? Na correria, e o produto que você trabalha lá é perigoso. Então, se você entrar no piloto automático, não, eu já sei, vai lá, você tem menos cuidado. Saia do piloto automático, irmão. Deus, ele sabe que você já sabe andar, que você é profissional, que você sabe de tudo, mas liga o alerta aí, irmão, porque a soberba, ela pode entrar no coração de qualquer um. Amém? Em torno do Pedro, quase em torno do Paulo, só não entrou no coração de Jesus porque ele vigiava e orava. E nós precisamos orar e vigiar. Amém? Então vamos orar? Se coloca de pé. Meu pastor.